A ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes e sagrados da vida da Igreja. No entanto, também é um dos mais mal compreendidos. Para alguns, é apenas uma recordação simbólica. Para outros, é um sacrifício repetido a cada celebração. Mas segundo a Confissão de Fé de Westminster, ela é um sacramento ordenado por Cristo. Não é apenas um gesto de comunhão, mas um verdadeiro meio de graça para o povo de Deus. E toda distorção dessa ordenança carrega peso espiritual e condenação. Jesus instituiu a ceia na noite em que foi traído. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo." Depois tomou o cálice e declarou ser o novo pacto em seu sangue. Com esse ato, ele estabeleceu um sinal visível da aliança consumada em sua morte. A ceia não é uma tradição humana, é um mandamento do Rei dos Reis. Ela serve como memorial do sacrifício, mas também como meio de edificação espiritual para os que verdadeiramente creem. Ela alimenta, confirma e consola. A confissão afirma que a ceia não é um sacrifício. Não se oferece Cristo novamente. Não se realiza a expiação. Não se repete o Calvário. Tudo isso já foi cumprido de forma perfeita e suficiente. A doutrina da missa romana, que afirma ser um novo sacrifício, é uma distorção grave da verdade bíblica. Hebreus declara que Cristo foi oferecido uma vez por todas. Qualquer tentativa de repetir essa oferta é, segundo a confissão, uma injúria abominável ao sacrifício único e eterno do Cordeiro de Deus. A ceia deve ser administrada por ministros legítimos da palavra. Eles são responsáveis por separar os elementos do uso comum por meio da oração, pela instrução bíblica e pela distribuição ao povo. O pão e o vinho não são adorados nem elevados diante da congregação. Eles não são guardados para uso futuro. Não há missas privadas ou comunhões isoladas. A ceia é um ato público, congregacional e ordenado, que ocorre no contexto da adoração coletiva e da proclamação da palavra de Deus. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. A ideia de transubstanciação, ensinada pela Igreja de Roma, é rejeitada com firmeza pela fé reformada. Essa doutrina afirma que a substância do pão e do vinho é transformada no corpo e no sangue de Cristo, ainda que mantenham a aparência de elementos comuns. Isso contradiz a Escritura e o senso comum. Cristo disse: "Isto é o meu corpo", mas também disse: "Eu sou a videira" e "Eu sou a porta". A linguagem é claramente figurada. Cristo não está presente fisicamente no pão ou no vinho, mas está presente espiritualmente à fé dos verdadeiros crentes. Aqueles que participam com fé, de modo digno, se alimentam de Cristo de forma real, mas espiritual. Não com os dentes, mas com o coração. A ceia é um meio de graça. E Cristo é verdadeiramente oferecido aos que o recebem com reverência. Não há magia no rito, mas há poder espiritual para os que creem na palavra e se aproximam com temor e fé viva no Salvador. Contudo, quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação. A ceia, para os incrédulos, não é sinal de bênção, mas de juízo. A confissão afirma que os ignorantes e ímpios não devem ser admitidos à mesa do Senhor. Isso não é elitismo, é proteção espiritual. A Igreja tem o dever de examinar, instruir e disciplinar. A ceia é comunhão com Cristo e com seu corpo. Permitir que profanos participem é profanar o sacramento e enfraquecer a santidade da Igreja de Deus. A ceia não é um evento evangelístico, não é uma cerimônia para impressionar visitantes ou agradar sensibilidades humanas. Ela é um ato de renovação da aliança, um memorial da cruz, uma proclamação visível da fé. É destinada aos membros da Igreja visível, que confessam a doutrina verdadeira, vivem com arrependimento e foram devidamente preparados. Quando celebrada sem discernimento, a ceia se torna uma maldição. Quando celebrada com fé, se torna um banquete celestial. O modelo reformado é simples, fiel à Escritura e centrado na palavra. A ceia deve ser acompanhada de pregação. Os elementos devem ser explicados, não adorados.
O foco não está nos objetos visíveis, mas na realidade invisível da fé em Cristo. Não há altar na ceia reformada, porque o sacrifício já foi feito. Há uma mesa, há pão, há vinho, e há a comunhão real com o Senhor que morreu, ressuscitou e está presente com o seu povo pelo Espírito Santo. Na ceia, o cristão proclama a morte do Senhor até que ele venha. Ele recorda a cruz, ele se alimenta da graça. Ele olha para o passado, reconhece o presente e aguarda o futuro glorioso. É um sacramento completo, profundo e vivo, mas exige preparação, reverência e instrução. A ceia não é um jogo litúrgico, é a presença espiritual de Cristo selando a verdade do Evangelho na alma dos seus eleitos, e isso exige temor, entendimento e uma vida digna da vocação. Se você já participou da ceia como se fosse uma formalidade, é tempo de rever sua postura. Se você a tratou como símbolo vazio ou rito religioso, arrependa-se. Se você a evitou por medo ou vergonha, volte-se a Cristo. A ceia é para pecadores arrependidos, para crentes verdadeiros, para membros da igreja visível, para aqueles que discernem o corpo de Cristo. Negligenciá-la é pecado. Profaná-la é juízo. Celebrá-la corretamente é bênção abundante da graça. A ceia do Senhor é um dos 2 sacramentos ordenados por Cristo. Assim como o batismo é o rito de entrada, a ceia é o rito de permanência. Ela confirma a fé, consola a alma, sustenta a esperança. É um meio de graça que não pode ser banalizado nem reinventado. Ela é simples, mas solene. Pobre em ornamentos, mas rica em poder. Em cada pedaço de pão e em cada gole de vinho, Cristo testifica que sua cruz ainda sustenta o seu povo até o último dia. Se este vídeo te confrontou, compartilhe. Muitos estão celebrando a ceia do Senhor de forma leviana ou supersticiosa, outros a desprezam. Mas Cristo nos chamou para participar com fé, discernimento e gratidão. Inscreva-se no canal, siga com a gente na série sobre a Confissão de Fé de Westminster e que cada vez que você comer do pão e beber do cálice, o faça proclamando a morte do Senhor até que ele venha.